Olá, minha Paraíba, muito boa noite a todos. A partir de agora está no ar a Tal da Política e os moídos que ela traz. Semanalmente, trazendo sempre entrevistados que trazem as pautas da política paraibana. As eleições de 2026 já estão aí com os seus movimentos em efervescência e todas as terças e sextas-feiras nós trazemos sempre entrevistados que têm repercutido, essa bancada tem trazido as grandes polêmicas da política paraibana e hoje um entrevistado, como nós sempre costumamos dizer no jornalismo, caixa alta, o ex-governador da Paraíba e pré-candidato ao Senado Federal pelo partido PSB, João Azevedo, é o nosso convidado de hoje na Tal da Política dessa terça-feira. João Azevedo, satisfação tê-lo conosco na Tal da Política de hoje, uma entrevista altamente esperada por todo o estado. Boa noite. Boa noite a você, Rodinei, boa noite a todos que nos assistem, que nos acompanham. E dizer que é uma alegria estar aqui, poder conversar e tratar de pautas que sejam com certeza importantes para a Paraíba. Governador João, assim que eu vou lhe tratar, assim, porque essa questão eu vi no passado o pessoal tratando como ex-governador, e eu acho que talvez não seja a melhor forma de tratamento, até porque o senhor ainda permanece no andar da carruagem, o governo ainda continuando até o final do mês de dezembro. Mas eu acompanhei todo o trajeto da sua eleição de 2022 e aí o senhor percorreu todo o estado. Eu queria que o senhor pudesse trazer os bastidores para quem nos acompanha agora, né? Como é que está sendo o João Azevedo candidato ao Senado? Para o governo, as pessoas, a Paraíba toda viu como é que foi a eleição. Foi uma eleição de reeleição de tudo que o senhor pôde fazer entre 2018 e 2022. E depois dessa construção dos 7 anos e meio de governo, como é que o senhor tem sido recebido pelos paraibanos por onde o senhor tem andado? Primeiro, só para relembrar um pouco, em 2018 eu rodei 40 mil quilômetros na Paraíba. Até porque naquele momento havia uma necessidade real em função do meu desconhecimento. Ou seja, as pessoas não me conheciam na Paraíba. Mesmo ocupando pastas importantes, porque eu era secretário de Infraestrutura, Recursos e Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, mas as pessoas, o cidadão comum, ele não está muito ligado nessas coisas. E isso me fez rodar 40 mil quilômetros na Paraíba. Agora, em 2026, eu imaginava que talvez por ter passado 7 anos, mais de 7 anos do governo, essa questão de circular fosse talvez um pouco menos. Mas só para você ter ideia, do dia 15 de abril até agora, ao dia 15 de junho, em 60 dias eu já rodei 8 mil quilômetros na Paraíba. A previsão, a expectativa é de ultrapassar os 40 mil. Porque, na verdade, mesmo tendo percorrido a Paraíba durante esses 7 anos, inúmeras vezes, fui em todas as regiões várias vezes, agora é diferente a minha ida. É no sentido de, verdadeiramente, com muito mais calma, com muito mais tempo, presenciar, constatar aonde o nosso governo chegou. E eu fico muito feliz do que eu vejo. Sinceramente, sem nenhum tipo de vaidade, porque eu não fiz só, eu fiz com um grande time de governo. É uma realidade a presença do governo em todos os municípios. Em todo lugar que você chega. E a população reage de forma extremamente positiva a essa entrega tão grande que o nosso governo fez ao longo desses últimos anos. É a estrada, é o asfalto da cidade, é a creche, é o ginásio, é a escola, é o programa Opera Paraíba, é o programa Tá na Mesa, é o programa que chegou, que pegou uma criança lá de uma escola, mandou para o Conexão Mundo. Ou seja, de várias formas o governo se fez presente em todos os municípios. Por isso que tem sido muito fácil e muito prazeroso caminhar a Paraíba e receber um carinho extraordinário do povo da Paraíba. Eu às vezes digo brincando, mas é verdade, no sentimento. Eu não sei se eu sou merecedor do carinho que eu recebo Paraíba fora. Não há um único lugar que eu tenha passado até hoje que tenha tido algum tipo, por menor que fosse, de hostilidade. Ao contrário,
é sempre a população nos recebendo, até em municípios onde não há uma ligação direta com o prefeito não é aliado, mas a população forma grupos para nos receber nesses municípios. Então eu tenho caminhado a Paraíba toda e tenho ficado muito feliz com o que eu vi até agora. E espero que isso aconteça até o dia das eleições. Em algum momento que o senhor ainda era governador e antes de tomar a decisão de ser candidato ao Senado, a imprensa, a própria classe política, até dentro do seu próprio grupo, havia uma especulação de João ser candidato ao Senado e todo mundo via esse cenário que hoje está acontecendo. Esse cenário não era dúvida para ninguém, que o senhor seria bem recebido pelas pessoas e seria, até pelo retrospecto do governo, mas existia uma dúvida se João sairia mesmo, se teria coragem de deixar o governo para disputar o Senado. Em algum momento desse processo, o senhor pensou em permanecer no governo até o final, ou o senhor sempre teve a certeza que iria ser candidato ao Senado? Em nenhum momento houve dúvida com relação a isso. Até porque há 2 anos, 3 anos atrás que se fala nisso. A Paraíba ela vive muito da eleição seguinte quando termina a primeira. Então, quando eu renovei o mandato de governador, no outro dia as pessoas estavam perguntando se eu iria para o Senado. E eu disse claramente que iria, primeiro, exercer a minha função de governador no segundo mandato, depois pensaria nisso. Mas, claro, que isso sempre foi um pensamento. E esse pensamento ele foi se consolidando ao longo do tempo, quando eu dizia e disse várias vezes, há 2, 3 anos atrás, que se o ambiente político dentro dos partidos da base aliada estivessem oferecendo esta condição para que eu me ausentasse do governo, colocasse o nome à disposição do Senado, com a convicção de que seria um projeto que poderia ser vencedor, poderia ser vitorioso, eu não hesitaria. E tudo isso aconteceu. Ao longo do tempo, claro que várias coisas aconteceram que talvez tenham dificultado um pouco mais, mas isso faz parte da política. Mas em nenhum momento foi algo que impactou a ponto de me fazer repensar essa posição. Ao contrário, a partir do momento em que o prefeito João Pessoa se lançou candidato e estava sozinho nessa condição, as pessoas não viam em Lucas ainda um pré-candidato, porque ele era vice-governador. E nós decidimos antecipar o anúncio de que eu sairia no início de abril para ser pré-candidato ao Senado e que Lucas seria naturalmente alçado à condição de governador e que seria candidato à reeleição, porque era mais do que natural. A partir desse momento, as pessoas começaram a ver em Lucas, aí sim, um pré-candidato. E quando, no dia 2 de abril, eu efetivamente formalizei a minha saída e Lucas assumiu o governo do Estado, ficou absolutamente cristalizado a condição de Lucas como pré-candidato agora ao governo do Estado. É por isso que quando você olha os gráficos, lá no início, quando Lucas estava na condição de vice-governador, o crescimento dele tinha um tipo de inclinação. A partir do momento que eu anunciei que sairia efetivamente do governo, o gráfico começa a ter uma outra inclinação. E a partir do momento que ele assumiu o governo, o gráfico muda absolutamente de orientação. A curva começou a ficar mais ascendente. Claro, é natural, pela visibilidade, pelo fato de que eu disse quando saí do governo, que saio numa transição absolutamente tranquila, porque o Estado está planejado até o final do ano e até o próximo ano, com obras, com ações, com recursos em conta, para que pudesse ser feita uma boa gestão. E Lucas está fazendo isso. Todos os dias, se você for acompanhar a agenda dele amanhã, na região aqui de Mamanguape,
você vai ver que tem inaugurações, tem obra, tem a ordem de serviço para novas estradas, tem entregas, são várias obras em vários municípios, obras que vinham sendo executadas, obviamente, não foram executadas em 60 dias, mas eram obras que estavam em planejamento, que estavam sendo executadas e que a gente sabia claramente que ele teria um cronograma de entrega extremamente importante. E Lucas não diminuiu 1 centímetro sequer eu diria que 1 quilômetro sequer de velocidade nessa sua condição de governador hoje. Ao contrário, está com o pé no acelerador, fazendo entregas, fazendo com que a gente tenha essa capacidade de demonstrar para a população, primeiro, de que ele está preparado para tocar o governo, sem problema nenhum. Segundo, de que foi uma boa escolha estar tanto eu na condição de pré-candidato e Lucas na condição de governador e pré-candidato à reeleição. Como é que o senhor trata, por exemplo, dos bastidores da política? A coisa, às vezes, começa a se movimentar. Lógico que uma coisa é João Azevedo, outra coisa é Lucas Ribeiro. E o governo é um governo de continuidade. O senhor até disse que ele está com o pé no acelerador, e eu concordo com isso. Concordo também com a curva ascendente. Mas nos bastidores, nem sempre, por exemplo, quando o corredor entrega o bastão, o que pega o bastão e termina a corrida, nem sempre tem ou tem uma desenvoltura acima, ou tem um pouco abaixo. Mas dentro do contexto do grupo político, alguns ruídos aconteceram ali nos bastidores. Algumas pessoas que eram acostumadas nos 7 anos e meio de João Azevedo, do estilo João Azevedo de governar. E aí, nessa transição, alguns militantes do próprio grupo reclamaram e ficaram ali naquela questão sem entender direito a nova forma de governar. Como é que o senhor tratou esses dias? Eu acho que até esse clima já amenizou, mas como foi essa transição da diferença de estilo de governo de João Azevedo para Lucas Ribeiro? É natural que, após 7 anos, 3 meses e 2 dias de governo, as pessoas estavam completamente habituadas ao meu ritmo, à minha forma, como eu decido as coisas, como eu decidi cada momento durante a gestão, e era natural que, com uma mudança, onde muda o perfil da pessoa, onde muda alguém que está chegando e que, mesmo que tenha passado 4 anos, 3 anos e 3 meses na condição de vice-governador, não está apropriado de todas as informações. O Estado é uma máquina gigante e que você leva tempo para dominar essa grande máquina. Era natural que houvesse uma mudança de ritmo nos primeiros dias. Isso era mais do que natural. E aí um secretário que estava acostumado a despachar comigo 2 vezes por semana e teve que esperar para despachar uma vez na semana e na outra semana. Isso é assim, porque o próprio governador Lucas estava se apropriando de todas as informações. Isso é mais do que natural. Mesmo ele estando na condição de vice, não era ele que tomava as decisões todos os dias, era eu e não ele. Então, isso é um processo natural, absolutamente normal, mas que já se colocou. Eu acho que as coisas já estão nos seus devidos lugares e as coisas estão andando, como eu disse, num ritmo muito acelerado. Basta você ver nas pesquisas. Aí tem dados que mostram que boa parte da população nem percebeu a mudança de governo. Tem boa parte da população que nem sabia que eu tinha deixado e que Lucas tinha assumido. Ou seja, porque foi uma transição absolutamente normal. Para gente que vive no meio, para gente que vive na política, na gestão, claro que todos nós sabemos, e uma quantidade muito grande de pessoas da população, mas cerca de 20% da população do Estado nem imaginava que tinha havido essa mudança. E como eu disse, o governo continua tocando num ritmo muito bom. O senhor tocou já por 2 vezes na questão de pesquisa, e aí isso vem sendo debatido. A pesquisa é sempre muito bem debatida na Paraíba já há anos, e nessa eleição não será diferente, não está sendo diferente a eleição de 2026. O senhor acredita que os números que hoje o senhor detém nas pesquisas desde abril, o senhor tem liderado as pesquisas com muita folga para o segundo colocado. O senhor acredita que Lucas Ribeiro, que essa curva ascendente possa se inclinar ainda mais para cima
e Lucas possa chegar ao seu patamar de números na pesquisa? Hoje o senhor tem pesquisas que variam 50%, 48%, outras já dão mais em algumas regiões. O senhor tem sempre, mais, em média, esse patamar. O senhor acredita que Lucas Ribeiro possa chegar ao final do primeiro turno com um patamar de números parecidos com os seus? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O que depende, basicamente, é dessa caminhada, de nós estarmos juntos, demonstrando claramente essa unidade e fazer com que a população entenda que esse projeto é um projeto que fará a Paraíba avançar. É um projeto que não permite que a Paraíba retroceda, não faça o caminho de volta, não pega a estrada voltando. Este projeto, verdadeiramente, ele tem as condições todas para fazer a Paraíba executar, inclusive, na gestão de Lucas, mais do que eu executei nos meus últimos 4 anos. E é isso que eu torço e é isso que eu espero. Até porque ele é muito mais jovem, tem muito mais força, tem condição de correr mais. Então, é claro que a gente torce. Eu sou paraibano, nascido e criado, criei meus filhos aqui, meus netos, a minha família toda mora aqui. E eu quero que a Paraíba seja cada vez o melhor lugar para se viver. E vou estar, aonde eu estiver, eu quero estar ajudando, apoiando, para que a gente possa continuar fazendo essa Paraíba tão que hoje nos orgulha, sinceramente nos orgulha a todos nós, quando a gente viaja Brasil afora e as pessoas perguntam o que foi que houve na Paraíba. E eu sempre digo, para a oposição foi sorte, para a gente foi muito trabalho. Só isso, foi trabalho, foi dedicação, foi esforço, foi compromisso de um time de governo inteiro que fez com que isso acontecesse. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, que Lucas poderá chegar nos mesmos números nossos, muito próximo da eleição, que é o que mais importa. Muita gente tem citado, e aí nos últimos dias foi Hugo Mota lá em Brasília. Nós, no aniversário de Hugo, no aniversário, na verdade, no jantar de Hugo Mota lá em Brasília, a gente fez o programa ao vivo lá, e Hugo Mota falou em primeiro turno. Uma semana depois, Adriano Galdino também citou a questão da possibilidade de primeiro turno. O senhor também trabalha nessa hipótese, até é já uma réplica do tema que nós trouxemos há momentos atrás. O senhor acha que esses números, se Lucas chegar a esse ponto que o senhor acabou de dizer, é possível? O senhor também acredita, como Hugo, como Adriano Galdino, que essa eleição, de alguma forma, pode ser decidida no primeiro turno? É evidente que pode. Agora, eu não trabalho assim. Da mesma forma que na minha eleição de 22, nós tínhamos 4 candidatos competitivos. 4 candidatos competitivos. A única certeza que eu tinha, porque todas as pesquisas mostravam isso, é que eu estaria no segundo turno. Todas as pesquisas eu apareci em primeiro lugar e os outros 3 candidatos, de certa forma, embolados ali um pouco abaixo. Então, uma coisa me dava uma tranquilidade, que eu estaria no segundo turno e não sabia contra quem. Era natural, que não, naquele momento não se sabia contra quem, porque variava muito. Uma coisa que eu sempre digo, e digo internamente isso, e digo internamente a Lucas, Lucas começou uma campanha em que ele não tinha ainda, quando Cícero se lançou, Efraim se lançou, Lucas era em terceiro lugar. Ele não tinha perspectiva sequer de estar no segundo turno. Hoje, a figura é completamente diferente. A certeza de estar no segundo turno já é total. Isso lhe preocupou em algum momento? Até quando ele era terceiro colocado nas pesquisas? Não, de forma nenhuma, porque é momento. Eu vivi 2 campanhas para governador e participei de outras ajudando, e eu, como engenheiro, gosto muito de números. E a hora de crescimento é na proximidade da eleição. Não adianta você estar há um ano atrás com 50% sem nenhum concorrente. Quando os concorrentes vão aparecendo, a tendência natural é que você começa a perder. E isso é exatamente o processo que precisa ser inverso para quem quer verdadeiramente chegar na frente. É você estar numa condição e agregando ao longo do tempo e crescendo. E foi isso que aconteceu com o Lucas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, que Lucas está no segundo turno.
Acabou. Esse O é o senhor acha primeiro que ponto. Cícero fez as contas erradas quando pensou que era o primeiro colocado? Ele disse, vou ser candidato e eu é quem tem mais chance de ser eleito. Segurou por um certo tempo a primeira colocação e hoje foi ultrapassado por Lucas? Eu acho que ele fez uma leitura equivocada, porque você só pode ter uma leitura mais próxima da realidade quando você tem as candidaturas postas. Se naquele momento em que ele se lançou candidato, não havia a candidatura de Lucas posta claramente. A própria candidatura de Efraim ainda estava na dúvida com relação até ao partido, enfim, se ele iria para o PL ou não, tal. Então estava ainda em dúvida. Naquele momento, era natural que quem já estivesse com a sua situação partidária regularizada se colocasse em primeiro lugar. Então, como eu disse, e todo mundo diz isso, pesquisa é um retrato de momento. Ela estabelece aquilo lá. A gente tem na Paraíba, e sabe muito bem disso, na Paraíba você tem um voto que a gente chama o voto de opinião, que é esse voto que está sendo medido hoje nas pesquisas, em que o entrevistador passa por uma pessoa na casa dela ou na rua e pergunta se os candidatos fossem esse aqui, em quem você votaria? Tá, então a pessoa escolhe lá, X. E tem um segundo voto, que é um voto extremamente importante também, que é o voto de liderança. Que na Paraíba tem um peso grande quando as lideranças dos municípios, prefeitos, saírem para a rua para fazer a campanha, que não estão fazendo ainda. É natural, a campanha só começa a partir de agosto. Quando isso começar a acontecer, vai haver uma mexida de números. É evidente que o voto de opinião é um voto muito forte. É um voto muito forte porque é um voto do cidadão dizendo eu quero votar em fulano, beltrano e ciclano. Para governador fulano, para senador fulano, para deputado estadual. Então, esse é um voto muito forte. Mas o voto de liderança tem, logicamente, uma importância também e que vai ser levado em consideração e que não é medido ainda hoje pelas pesquisas. Já começa a aparecer porque muitos prefeitos e prefeitas já estão se posicionando com relação à chapa majoritária. Então, o voto das pesquisas, a partir de agora, vai ser um mix dessas duas coisas, do voto de opinião e do voto de liderança. Então, o senhor acha que Cícero, a frase é essa, o senhor acha que Cícero se precipitou Eu acho que sim. em ter colocado a candidatura naquele momento, vendo os números do momento? Pois é. Hoje, as pesquisas mostram que Lucas está na frente. Está aparecendo aí várias pesquisas aí que estão surgindo aí, sendo publicadas já com Lucas na frente. Então, é uma mudança significativa desse quadro. Só para a gente fechar esse tema em relação ao ex-prefeito de João Pessoa, se Cícero tivesse permanecido no grupo, o senhor naquela oportunidade, o senhor tentou alguma conversa e algum entendimento, mostrando a ele que seria melhor ele ficar no grupo? O senhor acha que se ele tivesse pensado melhor em ter ficado no grupo, até a condição de Lucas estaria mais... O grupo estaria mais coeso, estaria uma eleição mais fácil do que teoricamente está? Não tenho dúvida nenhuma, e essa conversa houve. Chegou-se a cogitar, inclusive, a indicação para que ele pudesse indicar um vice na chapa de Lucas, enfim. Mas foram conversas que não avançaram em função de um projeto. Eu sempre digo que, quando se trata de projeto pessoal, você não tem argumento que convença. Eu vou ser candidato porque eu acredito nisso, eu acredito naquilo outro, e você se coloca na condição de candidato e vai. Os argumentos foram dados na época para que ele permanecesse no grupo. Mas era uma decisão pessoal, como eu disse, não cabe a mim julgar a decisão pessoal. O senhor já percebi desde muito tempo que o senhor é bom de matemática, como o senhor próprio disse. E também de projeções. O senhor pensou em projeção do que está acontecendo hoje lá desde abril. Na sua visão, na projeção que o senhor faz, com quem Lucas irá disputar o segundo turno, caso haja segundo turno na Paraíba? Quem é mais adversário futuramente para Lucas, Cícero ou Efraim Moraes? Não, havendo segundo turno, eu acho que Cícero estará no segundo turno. Havendo segundo turno, ele estará no segundo turno. É o que as pesquisas apresentam até agora. A não ser que haja fatos... nós temos 90 dias de campanha ainda
mais de 90 dias ainda, né? Você acha que essa disputa direita e esquerda na Paraíba não pode dar alguma mudança? Por exemplo, Queiroga foi colocado no segundo turno pela direita em João Pessoa. Você acha que isso pode ser ramificado para o Estado ou você acha que essa condição de João Pessoa não reflete uma eleição de 2026? Não, ela não reflete porque os números na Paraíba, naquilo que se refere à disputa da direita, esquerda, tal, ela não é igual em João Pessoa, Campina e nos outros municípios. Os outros municípios têm uma tendência muito mais forte do candidato Lula do que um candidato qualquer que seja da direita. Então, não é uma repetição, não será uma repetição, evidentemente, do eleitorado de João Pessoa. O eleitorado de João Pessoa tem uma característica muito própria, está aí, e se refletiu na última eleição. Mas não é o Estado, não é assim. O Estado tem uma outra configuração, onde Lula aparece muito forte no interior do Estado. O senhor se coloca hoje numa condição para o Senado, eu acho que muita gente ainda não começou a analisar esse cenário. Por exemplo, João Azevedo hoje é o nome que se entende que é indiscutível que terá o apoio do presidente Lula. Essa semana o presidente gravou um vídeo em relação a veneziano e tal, mas ainda sempre há aquela discussão. O apoio de Lula será a veneziano ou a Nabor, mas nunca tem essa discussão aberta em relação ao seu nome. Ou seja, nós entendemos que o apoio de Lula ao nome de João Azevedo esse já está consolidado. E há ainda uma disputa, há ainda conversa nos bastidores quanto a um posicionamento entre Nabor ou veneziano. Volto a dizer, o próprio presidente gravou um vídeo essa semana. Como é que o senhor se coloca nessa condição de ter, por exemplo, 22 foi diferente, o senhor deu o apoio a Lula, ele apoiou um candidato no primeiro turno, o senhor apoiou ele no segundo, né, e ganhou a eleição. Agora, na condição de Senado, o senhor foi o primeiro escolhido de Lula e os outros dois brigaram até poucos dias por esse voto. Como é que o senhor entende esse novo cenário do senhor com essa parceria com o presidente Lula? Na verdade, há muitos anos, e eu disse isso lá em 2020, 2021, eu dizia que Lula não era nem candidato à presidência da República, e eu dizia que se ele fosse, aqui na Paraíba, ele teria um palanque, e o palanque seria meu. Por uma questão de convicção, por aquilo que eu acredito no que é fazer política, e o presidente representa muito isso. A partir daí, claro que a gente criou uma relação, e é uma relação importante que se mantém até hoje. O próprio presidente fez cobranças públicas numa solenidade que eu estava lá em Brasília, para surpresa minha, eu estava sentado quando ele fez uma cobrança desse tipo para que eu colocasse o nome. Nas minhas conversas particulares com ele, ele tem colocado sempre o seu posicionamento de nos ajudar na campanha e, ao mesmo tempo, de que eu não posso deixar de colocar o nome. Ou seja, isso foi construído pelo partido, pelo PSB, que tem o vice-presidente, Geraldo Alckmin, foi construído com lideranças do Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba e em Brasília. Então, não há nenhuma dúvida com relação ao meu posicionamento, com relação às eleições presidenciais. Eu voto no presidente Lula porque eu acredito no que ele faz e no que ele fez pelo país. Então, talvez por isso que meu nome não fica sendo colocado nessa cor de ter dúvida se vota, se não vota. Eu acho que não. Mas, evidentemente, que eu vou querer que lá na frente ele também faça... Também grava um vídeo para o senhor. Grava um vídeo, enfim, isso faz parte da política. João Azevedo, nesse cenário de 3 fortes nomes, como vou colocar 4 fortes nomes, o nome do candidato da direita, Marcelo Queiroga também, vamos colocar no meio como os que mais disputam com força esse cenário. O senhor lidera essas pesquisas. Mas vamos lá, na sua visão, eu fiz essa pergunta há mais ou menos 3 meses em Brasília, veneziano, e ele deu uma resposta que passou 2 semanas rendendo manchetes. Eu perguntei a veneziano quem era o maior adversário dele, se era João ou se era Nabor. Veneziano respondeu que era o dinheiro. Qual é o senhor viu essa fala de veneziano o senhor acha que o que veneziano quis dizer com isso? O senhor acha que ele acha que tem investimento na eleição de João, investimento na eleição de Nabor e ele se colocou como o pequeno da história? Primeiro, para quem tem 100 milhões de emendas por ano, eu acho que é uma resposta que não condiz muito com a lógica. Segundo, se ele diz
que o adversário dele é o dinheiro, então eu não sou o adversário dele. O senhor é quem não tem emenda. Eu não tenho emenda, eu não estou no governo do Estado, eu não tenho a caneta e, evidentemente, que eu não serei este adversário que ele está dizendo com relação a dinheiro. Aí eu confesso que não me sinto esse adversário dele em se tratando. Agora, as placas dele, Paraíba, fora, já dizem. Em todo canto tem uma placa dizendo que tem tantos milhões. Se é comprovado, se não é, não estou colocando em dúvida absolutamente nada disso. Mas quem tem a estrutura que tem um senador, colocar isso, eu confesso que eu não entendo, não. Eu vou fazer a pergunta ao senhor que eu fiz a ele lá em Brasília. Quem é o seu maior adversário hoje, na sua visão? Veneziano ou o seu companheiro de chapa na Bomba Derlei? Eu aprendi na política que ninguém faz política contra ninguém. Você tem que fazer política a favor das coisas, a favor do povo, a favor dos objetivos que você tem, a favor dos projetos que você quer defender, a favor... Isso traz uma positividade para a campanha extraordinária. De que vale eu fazer uma campanha em que não se tenha propositura nenhuma, cujo discurso seja única e exclusivamente destruir carreiras ou diminuir, se é que é possível, a história de alguém. Ou seja, isso não, a população já cansou disso, gente. A população hoje do Estado e do Brasil, com certeza, tem um nível de informação por conta exatamente de tudo que as redes sociais permitem, que não dá mais para fazer esse tipo de política, que o discurso é somente para destruir currículos de pessoas, destruir histórias de pessoas. As pessoas querem saber verdadeiramente o que é que cada um de nós, enquanto pré-candidato a algum cargo, tem a dizer sobre a vida de cada um cidadão. O que é que tem de novo para trazer para Paraíba? O que é que tem de mudança, efetivamente? O que é que me traz esperança? E o que me leva a um cidadão escolher um número lá naquela urna, lá do dia 4 de outubro, colocando ali naquele número a sua esperança de dias melhores para a sua cidade, às vezes até pessoal, mas na sua cidade, no seu estado, seu país, quer ver a melhora. Então, é isso. E muita gente quer fazer campanha destruindo a história dos outros. E eu acho que isso a população não aguenta mais, não. Um dos cargos mais disputados hoje nos bastidores da política é a suplência de João Azevedo. E aí muitos nomes já foram colocados nos bastidores, muitas cogitações de nomes de advogado, de ex-conselheiro, né, de ex-deputado, de liderança política. O que é que vai pesar na balança para João Azevedo escolher os seus dois suplentes? E aí eu vou colocar um nome que eu pude observar nos últimos dias com a possibilidade, talvez ele não esteja tanto no cenário como outros nomes, mas pude observar que esse nome ganhou força de uns dias para cá. É possível que Rodrigo Farias possa ser um dos seus suplentes, irmão de Lindenberg Farias? Veja bem, essa questão dos suplentes, eu tenho dito já em várias entrevistas, a Paraíba, ela construiu ao longo do tempo, ao longo da sua história, que suplente de senador ele é quase sinônimo de financiador de campanha. Você coloca uma pessoa, que é aquele cidadão, que vai financiar a campanha. E eu acho que já se passou disso. A política tem que evoluir. A política não pode pensar dessa forma. Você tem que ter pessoas, primeiro, que tenha minimamente identidade com aquilo que eu acho que é fazer política. Porque numa ausência minha, seja por doença, seja por qualquer outro motivo, quem estiver ocupando a condição vai ter que ter a mesma linha de atuação dentro do Senado. Qual vai ser o critério para a sua escolha? Não, o critério não existe uma única coisa. Existe um conjunto de fatores. Então nós estamos com muito cuidado, levando essa discussão internamente e estamos avaliando o nome. Graças a Deus, tem vários nomes que se colocaram, que ligaram para mim, pessoas
que me merece o maior respeito, que eu tenho a maior honra, às vezes, de receber ligações de pessoas que eu nem imaginaria se colocando à disposição para estar compondo com a gente essa chapa. Então, eu fico lisonjeado, às vezes, com nomes que aparecem, mas terá um momento certo da gente decidir. Assim que a gente tiver o quadro mais definido com relação a vice, com relação a um conjunto de outras coisas, aí a gente vai anunciar esses nomes com muita tranquilidade, como tudo que eu faço na política, com muita tranquilidade. Em alguns meses atrás, quem sinalizou e quem deu gestos para isso, falou até na imprensa sobre isso, foi o ex-conselheiro e ex-presidente do tribunal, o nominando Diniz. E essa semana apareceu uma situação onde ele seria um dos coordenadores da campanha de Cícero Lucena. O senhor, como é que o senhor pensou esse cenário, onde ele lá atrás se colocou como uma possibilidade de ser seu suplente, e agora apareceu essa conversa da semana passada para cá, que ele podia estar na equipe de coordenação da eleição de Cícero Lucena? Na verdade, é importante dizer que nunca houve essa sinalização dele com relação a mim, nem tampouco de mim com relação a ele. Nunca houve nós nunca tratamos dessa pauta. A condição dele estar na coordenação de uma campanha é uma opção política. Uma opção política. Eu confesso que eu também não... Lhe surpreendeu essa informação? De certa forma, sim. Eu achei que ele estaria mais alinhado com o projeto de Lucas. Mas, como eu disse, são decisões políticas pessoais. E aí, o que é que você tem a dizer com relação a isso? Nada. É aceitar a decisão que qualquer cidadão tem o direito de tomar. O senhor, momentos atrás, também falou sobre que muitas decisões, até na sua chapa, serão decididas depois que algumas outras situações forem definidas. A questão da vice, o senhor acabou de citar. Na sua visão, qual é o tempo ideal para que a vice de Lucas Ribeiro seja escolhida? E o senhor dará opinião nesse sentido? O senhor também será consultado? O senhor também dará o norte de quem poderá ser o vice, ou o critério de quem poderá ser escolhido o vice de Lucas? Bom, eu espero que sim. Eu espero que sim, que seja chamado para essa discussão, até porque essa discussão já vem de algum tempo e a gente vem colocando essa discussão na mesa por várias vezes. Eu acredito que a gente tenha que ter um vice para Lucas, um vice que possa agregar, que possa facilitar a vitória no dia 4 de outubro, um vice que entenda o que vai acontecer em 2030, é importante para saber disso, até 2030, principalmente numa eleição em que o próximo governador, Lucas, terá apenas 4 anos de mandato, então já se sabe que em 2030 ele deixará o governo, ou seja, se faz necessário, se pensar em tudo isso. Então essas coisas estão sendo colocadas na mesa. Esse vice será o candidato natural, como o Lucas, esse possível vice, será o candidato natural, como o Lucas foi seu agora? Depende da postura de Lucas. Depende do que o Lucas vai decidir para a vida dele. Se, quando chegar em abril de 2030, se Lucas vai querer disputar um outro cargo, você vai decidir até o fim. Ou seja, nós estamos falando em cima de conjecturas. Nada disso aqui é real, é apenas conjecturas. Então, tudo isso são pontos e pesos que pesam nessa balança na escolha da decisão do vice. Eu falo sobre a questão também de critérios. Vamos lá. Toda eleição, o senhor conhece muito bem a história da Paraíba, e o pessoal sempre tem aquela questão da geopolítica. João Pessoa, Campina. Lucas é, logicamente, nascido, criado e tem ramificações familiares e políticas em Campina Grande. E as pessoas sempre dizem, olha, então o vice terá que vir de João Pessoa. Mas já outros dizem, olha, não necessariamente tem que ser de João Pessoa, não necessariamente tem que ser a geopolítica, e sim, o senhor próprio citou, o nome que agregue, que chame para a chapa. Na sua visão, não vou nem dizer, escolha 2 nomes ou 3 nomes, mas quem o senhor entende que, por exemplo, é citado Rafaela Camaraense, que foi secretária, existem outros nomes também, que, por exemplo, se for de João Pessoa, já citaram Eduardo Carneiro, que é deputado, o Rui Carneiro, que
parece estar chegando no grupo para poder também unir forças. E o nome mais comentado dentro da classe política e da imprensa é o nome de Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, que não faz parte, talvez, da geopolítica, mas era um nome que a classe política coloca, e a classe política aliada coloca como o nome que mais agregava para isso. Como é que o senhor tem visto esses nomes que a pauta política tem colocado à disposição e o que é que o senhor tem para dizer dentre esses nomes colocados? Não, são grandes nomes. Eu não faço aqui absolutamente nenhuma restrição a qualquer nome que você colocou aí. Cada um tem sua história, cada um tem sua contribuição, cada um tem a sua real possibilidade de ajudar muito o Lucas no governo. Isso é pura verdade. Eu continuo dizendo que vai ter que ser feita uma análise daquele nome que pode agregar mais e que pode facilitar mais uma vitória este ano. No caso no caso do vice, ele vai ter essa função. A questão da geopolítica ela é muito importante, não tenha dúvida nenhuma. Entretanto, na eleição de 22, todo mundo sabe que eu não tive a maioria dos votos de João Pessoa, nem tive a maioria dos votos em Campina Grande, mas eu venci as eleições, porque o restante dos municípios da Paraíba nos deram a vitória. A geopolítica não funcionou em 22. Claro que não. E aí, será que não pode vir alguém do sertão? Será que não pode vir alguém de outra região? Então, eu tenho muito cuidado com isso, porque as pessoas, às vezes, gostam de entrar só nessa discussão. Tem que ser Campina, tem que ser João Pessoa. Tem que ser João Pessoa, tem que ser Campina. E eu não acho que é assim. Eu acho que esse é um fator muito importante. Muito importante. Se Lucas é de Campina Grande, ele já tem uma representatividade para a cidade muito grande, que o vice seja de outra região. Só não pode ser de Campina. Só não deveria ser. Só não deve ser de Campina. Né? Poder pode. Só não deve ser de Campina por conta da representatividade que a cidade já teria nessa chapa. Mas eu não vejo problema nenhum de ser qualquer outro lugar, desde que essa pessoa agregue ou traga verdadeiramente melhores condições de uma vitória na eleição. Na sua visão, até quando esse vice teria que, estrategicamente, baseado no cenário que o senhor está observando hoje? O senhor tem visto números, bastidores, número de pesquisas, às vezes até as pesquisas internas falam mais do que, e pesquisas quales falam mais do que as que são divulgadas. Em tudo que o senhor tem visto os bastidores, qual seria o tempo necessário para ser definido esse vice? É claro que quem vai anunciar isso é o governador Lucas. Agora, eu acredito que agora, no mês de julho, nós vamos ter essa definição. Você acha que julho seria o prazo? É o prazo ideal. Até para que esse nome tenha efeito na campanha. Né? Porque quer no dia 5 de agosto será o último dia das convenções, então até lá terá resolvido. Mas era importante que o nome surgisse no mês de julho, na minha opinião. Para a gente se encaminhar à reta final da tal da política de hoje, falar sobre o seu partido PSB. O senhor construiu essa base do partido, foi um partido que passou muito tempo na hegemonia do estado da Paraíba. E aí, talvez eu vou lhe fazer uma pergunta que muita gente não a fez ainda. O senhor passou muito tempo no comando do partido de forma teórica, mas muito tempo sendo Gervásio o comandante desse partido. O senhor acha que se o senhor tivesse tomado conta desse partido, se o senhor tivesse sido presidente por mais tempo, nesse período que Gervásio foi o presidente, o senhor acha que o partido estaria chegado melhor no processo eleitoral, chegando até na hora do vamos ver da janela eleitoral, o Gervásio deixou o PSB, partido que ele tomou de conta por muito tempo. E muita coisa que aconteceu de forma negativa no partido caiu nas costas de João Azevedo a culpa. Né? Talvez o senhor tomou conta do partido bem menos tempo do que Gervásio. Como é que o senhor entende para falar sobre PSB, a população da Paraíba e a classe política que está nos ouvindo agora e nos assistindo? Na verdade, não se trata apenas de PSB. Se trata da forma como a política hoje é tratada. Se você fizer uma análise, você vai ver que as mudanças de partido foram muito grandes e radicais. Pessoas saíram de partidos que, teoricamente, não teriam a mesma identidade se estivesse no próprio partido que permanecia até então.
Mas eu acho que isso faz parte do processo, como a política hoje está sendo vista. Eu me preocupo muito quando a política é analisada apenas em termos de número. Alguém faz conta e diz: neste partido eu tenho mais chance de me reeleger do que estar naquele outro partido. Esse não deve ser o único critério para se escolher um partido para se disputar uma eleição. Até porque, se for assim, você vai ter que prestar conta à população sobre aquilo que você acredita e aquilo que você defendeu. Então, nós vimos mudanças aí radicais, eu não vou citar aqui, evidentemente, nenhum, que eu não quero constranger nenhum companheiro, nenhuma liderança, nenhum parlamentar aqui na Paraíba, mas tivemos mudança de polos completamente diferentes. E aí a grande questão é, como é que fica a política em si? Eu acho que a gente tem que fugir um pouco disso. Esse formato que se montou para as eleições, eu acho que continua equivocado. Por incrível que pareça, as antigas coligações eram mais justas e foi criado esse processo hoje, inclusive de federação, para se resolver o problema de alguns partidos pequenos, para que eles pudessem permanecer existindo, mas trouxe problemas grandes, porque, na verdade, você traz a concorrência para dentro do seu próprio partido. Cada partido pode apresentar para deputado estadual 37 nomes, cada partido pode apresentar 13 para federais, isso aqui dá 50 nomes. Se você tem aí, sei lá, 40 partidos, significa que são 2.000 pré-candidatos que teremos nessa próxima eleição. E aí você tem a cota para mulher, cotas para negros e pardos. Você tem um conjunto muito grande de exigências a cumprir que faz com que a política fique sempre e ultimamente, principalmente, se fazendo conta. Mas o senhor acha que Gervásio poderia ter entregue o partido ao senhor em melhores condições? Eu não sei, eu sempre defendi que no caso de um partido tem que estar na presidência alguém que não tenha disputa interna com outros membros do partido que vão postular o mesmo cargo dele. Eu estou na condição de presidente do partido, vou para essa pré-candidatura ao Senado, mas não tem outro dentro do partido disputando comigo. Mas quando você é deputado federal e você tem vários companheiros disputando também para deputado federal, fica difícil para manter isso. Então o senhor entende que isso prejudicou, de alguma forma, o partido? Eu não sei se prejudicou, mas eu acho que pode não ter gerado o crescimento que o partido precisaria. Mas isso também não é realidade, até porque Ricardo Barbosa não foi eleito segundo deputado federal por uma margem ínfima de votos. E foi feito dessa forma, e trabalhando dessa forma. Então, nada na vida tem um motivo único. É um conjunto de coisas. Eu recebi o partido de Gervásio, é bom que se diga, totalmente organizado, não tem nada desorganizado de forma nenhuma. O partido está organizado, as suas finanças, a sua estrutura administrativa, tudo, e nós estamos dando continuidade ao trabalho. Agora, fica mais fácil para mim, na condição de pré-candidato ao Senado, e que não tem ninguém disputando dentro do partido, de que se eu estivesse num cargo e que tivesse vários candidatos, porque aí você tem que conciliar os interesses de todo mundo. É só isso, mas não... Vai eleger um deputado federal? Vamos eleger um deputado federal. Vamos eleger um deputado federal, vamos eleger 5 deputados estaduais, entre 4 e 5 deputados estaduais, e, se Deus quiser, eleger um senador. E será um ganho extraordinário para o PSB. Sairá muito maior do que estava anteriormente. Essa questão o senhor falou desde aquele evento lá no Republicanos, que o senhor disse que depois de muito tempo o tabu vai ser quebrado. Faz muito tempo que a Paraíba não elege uma chapa completa. O senhor já tem convicção realmente desse novo cenário que a Paraíba pode resolver em 2026 para eleger a chapa majoritária completa? Essa é a nossa busca. Essa é a nossa busca de todo o grupo. Basta que nós não cometamos nenhum erro. Se a gente conseguir fazer aquilo que precisa ser feito,
Nós vamos sim eleger essa chapa, eu não vejo dificuldade para isso. O que é que não pode ser feito para que essa chapa, para que isso não aconteça? O que é que não pode ser mexido de forma errada para que essa idealização de voltar a eleger os três possa dar errado na eleição? Perder a unidade da chapa. Só há uma chance de nós elegermos os três, se estivermos todos unidos em prol desse projeto. Se, por um determinado motivo, qualquer que seja o motivo, em um determinado momento, as candidaturas tomarem rumos diferentes, aí perdeu-se a chance. João Azevedo, governador da Paraíba, já deixou o mandato há poucos dias, deixou um legado para todo o estado da Paraíba, tem sido reconhecido por isso através dos números das pesquisas eleitorais para o Senado da Paraíba. Foi a primeira vez que o senhor veio aqui na tal da política e eu espero que o senhor volte ainda no processo eleitoral, depois de homologado sua candidatura ao Senado. O senhor vai voltar no calor da campanha aqui, eu vou trazer também os demais candidatos para que a gente possa falar sobre a candidatura já no pé no chão, né? Com o solado do sapato quente, andando pelo sertão, pelo Cariri, pelo Brejo da Paraíba e por todas as regiões do estado. Agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui na tal da política dessa terça-feira. Obrigado, Ney. Obrigado pelo convite. Agradecer principalmente a quem ficou nos acompanhando todo esse tempo. E dizer que essa nossa propositura de estar nessa pré-candidatura ao Senado, ela faz parte de um conjunto de vários fatores. Não é um projeto pessoal, não é apenas a vontade de João ser senador. Existe um conjunto de forças políticas do meu partido, do próprio presidente e de grupos que nos apoiam, em que a gente pudesse colocar esse nome para essa disputa. Eu quero levar para o Senado, obviamente, 40 anos de experiência de serviço público. Eu quero levar para Brasília experiências extraordinárias que nós tivemos na Paraíba e que eu não tenho dúvida nenhuma que a gente pode replicar para o Brasil todo. Eu fico vendo os grandes programas que nós implantamos, do Opera Paraíba, do Paraíba contra o Câncer, do Coração Paraibano, daquilo que a gente está implantando em termos de tecnologia na Paraíba, cuidando do futuro da Paraíba. E eu assisto os debates hoje em vários estados do Brasil em que se discute cirurgias eletivas como o grande problema do estado. E se você olhar na Paraíba, nós acabamos com uma fila de cirurgia eletiva. Foram 250 mil cirurgias, acabamos com a fila. Isso dá uma noção de quanto o Estado avançou. O Estado ser o mais competitivo do Nordeste, o Estado ter o PIB que mais cresce, o Estado que mais gerou emprego, o Estado que está implantando um projeto como o Polo Turístico Cabo Branco, um Estado que deixou 4 bilhões em conta para tocar a obra. Ou seja, esse é o momento que o Estado vive. E é essa Paraíba que a gente não quer que retroceda. Há tempos que a gente conhece o que já aconteceu com esse Estado. Então, para mim foi um prazer poder conversar aqui nessa noite e, de certa forma, não prestar conta, porque a gente não foi muito para os números da gestão, mas conversar um pouco sobre a política, sobre a leitura, sobre a visão do que eu tenho do que é fazer política. Hoje, na tal da política dessa terça-feira, nós conversamos com o ex-governador do estado, João Azevedo, pré-candidato ao Senado Federal. João lidera as pesquisas para o Senado, tem números altíssimos e de aprovação do governo que finalizou há poucos dias, continuado por Lucas Ribeiro. João também disse que, na visão dele, se as coisas continuarem a curva ascendente do jeito que está, Lucas tem sim condições de ganhar a eleição no primeiro turno. São essas e muito mais que você vai acompanhar ao longo da semana, os nossos cortes, e você que está nos assistindo ao vivo, também acompanhando aqui no YouTube da tal da política e dos moídos que ela traz. Um abraço a todos, eu volto na próxima sexta-feira com muito mais a tal da política que tem balançado a política e também o jornalismo paraibano. Tchau, tchau.